Over the past 75 years, more than 10,000 chemicals have entered our food supply, but the EU allows just 300 additives. At Thrive Market, we prioritize quality, banning over 1,000 ingredients found in conventional grocery stores. Our Healthy Swap scanner helps you find better versions of your pantry essentials without the junk, dyes, or fillers, and everything is delivered right to your doorstep. So shop at a grocery store that actually cares about your health at thrivemarket.com/getstarted for 30% off your first order and a free $60 gift. Eu gostei do nome, eu estava vendo um vídeo de você falando sobre o livro, né, que se passa numa cidade onde você foi criada. Eu achei isso também fantástico. Eu estava até brigando hoje no grupo, brigando não, conversando com as minhas amigas do grupo, porque elas passam na minha cara que eu mato o personagem. Mas se o livro é numa guerra, no contexto de guerra, que estranho seria se ninguém morresse? Oi, tudo bem? Meu nome é Rec Tavares, tá no ar mais um Live com o Autor, esse podcast que é feito pra você que é escritor, a você que é leitor, a você que ama livros. É um podcast onde batemos um papo com escritores, pessoas que estão no meio literário. Esse é o Live com o Autor que está entrando no ar com mais uma edição. É a nossa terceira edição da nossa segunda temporada. E nessa edição eu converso com a escritora, coordenadora editorial, a Jadna Alana. Ela bate um papo comigo falando sobre os seus projetos literários e sobre a sua mania de matar os seus personagens. Alguns leitores acabam pegando no seu pé por causa dessa façanha de matar personagens. E a gente fala um pouco disso, né, sobre matar personagens, essa importância, né, do autor ser um executor em alguns momentos aí nas histórias, né? A gente precisa, às vezes, de matar os personagens. A gente precisa, eu acho. Então tá bom, então vamos pro Live com o Autor de hoje. Você pode aí fazer a sua contribuição compartilhando o episódio com o máximo de pessoas que você puder, compartilhando em todas as suas redes sociais, deixando seu comentário onde você estiver ouvindo. E claro, você também pode ir lá no Apoia-se e contribuir com o valor que você quiser, tá bom? Contribua lá, faça aí a sua contribuição. O link tá aqui no nosso feed e conto com você. Vamos pro Live com o Autor de hoje em 3, 2, 1 e... tá bom, eu vou falar claquete. Claquete! Meu nome é Jadna Alana, eu sou escritora aí desde 2016, mais ou menos. Eu sou escritora de fantasia. Esse ano é que eu resolvi aí arriscar um pouco e começar a escrever uma distopia, que vai ser meu novo livro, Para Onde Vão as Sombras. Então, no total, eu tenho cinco livros escritos e praticamente publicados, né? O Para Onde Vão as Sombras vai sair talvez mês que vem. Então, já são 5 e algumas antologias aí, né? Eu sou formada em letras. Na verdade, eu vou apresentar meu TCC esse mês, então eu já me considero praticamente formada, né? Só falta defender. E eu sou coordenadora editorial da Plus Editora, que é um dos selos editoriais da Editora Coerência. Então, eu faço todo o processo de publicação de autores iniciantes. Eu também trabalho com análise crítica, sempre que possível. Assim, ultimamente eu não estou pegando nenhum trabalho de análise crítica por causa da editora. Sempre será a parte, assim, da produção que eu sempre gosto mais, né? Essa parte de você analisar os personagens, entender a complexidade que existe neles, analisar o mundo, enfim, a forma que o autor escolheu certas estratégias, certas técnicas. Então, basicamente é isso. Sei lá, nos horários vagos eu gosto de cantar, gosto muito, na verdade, e quem sabe futuramente aí, né, não me lance no mundo musical também como cantora, né? Nunca se sabe. É uma possibilidade que eu tenho pensado ultimamente, mas, por enquanto, basta vocês saberem que eu sou escritora, né? Enfim. Agora eu quero saber uma cosita. Como você escreve? Você tem algum método, mania, essas coisas todas? Não tinha uma maneira de escrever exatamente. Eu só simplesmente me sentava para escrever e a história fluía. A Princesa de Ônix, Retorno do Príncipe foram escritos dessa forma. Riacho do Girimum foi um pouco, mas eu tive a mentoria e a ajuda do meu professor de escrita. Então isso, de certa forma, ajudou um pouco porque ele ia me mostrando, né? Então, de certa forma, meio que foi... na prática, ver como ele escrevia os livros dele, como ele via a percepção assim, através das técnicas, e eu fui meio que assimilando isso. Então, quando eu comecei a escrever Para Onde Vai Sombras, que foi o livro que veio depois de Riacho, eu consegui aplicar mais essa questão das técnicas, e foi um livro que eu pensei muito. Então, cada cena específica, eu me programava, tipo, cada capítulo, o título dele, assim como a citação de cada capítulo dos livros de Para Onde Vai Sombra, tem totalmente a ver com o capítulo. E aí, eu fui, tipo, esquematizando dessa forma, né? Então, eu fui pensando em todas as questões relacionadas aos personagens, eu fui criando também. Então, Para Onde Vai Sombras é um livro extremamente arquitetado. Depois eu escrevi A Solução para os Mortos, e aí ele foi um pouco jogado também. Eu fui deixando mais na intuição e escrevendo.
Mas geralmente agora eu gosto muito dessa parte de você planejar o livro, sabe? E aí uma mania, eu não sei exatamente se eu tenho uma mania de escrita. Eu não sei se eu tenho, mas uma mania. Porque geralmente tem escritor que tem umas manias assim bem marcadas mesmo, eu não sei mania bem marcada. Mas talvez seja o fato de que na hora que eu tô construindo os personagens, eles se tornam muito reais. Porque é a primeira coisa que eu penso. Assim, eu penso mais ou menos como vai ser o enredo, mas os personagens mesmo são, tipo, criados na minha mente e eles ficam lá. A princípio eu não marco em canto nenhum como é que são as características, nem como é que é a psique deles. Isso vai se construindo e mesmo que eu vou dialogando. Então, às vezes eu converso com eles também, fico imaginando como é que seria bater um papo com um deles e aí eles ficam muito reais na minha mente. Talvez seja por isso que eles, sei lá, que tem leitor que sempre elogia muito, gosta muito dos meus personagens, porque eu tento torná-los os mais reais possíveis. Acho que é isso. O seu livro é o Riacho de Jerimum. Eu gostei do nome, eu estava vendo um vídeo de você falando sobre o livro, né, que se passa numa cidade onde você foi criada. Eu achei isso também fantástico, porque você colocou uma coisa regional ali, né? Você aproveitou algo, né, da sua própria terra, né, para poder expandir isso para o mundo. Eu achei muito bonito, porque às vezes poucos autores, né, ainda mais como a gente, jovens, né, se preocupa com isso. Isso é muito bonito. Como é que surgiu essa premissa, assim, uma explosão? Vou escrever o livro, coloca esse título. Na verdade, quem me deu a ideia de escrever Riacho de Jerimum foi meu professor do curso de escrita, né, Anacan. A gente sempre conversava, dialogava muito sobre essas coisas. E aí, um dia, a gente conversando, ele falou que o nome de hoje em dia a gente chama Nova Palmeira, né? Nova Palmeira era um nome esquisito, uma coisa assim. E eu falei, antigamente chamava Riacho de Jerimum. Aí ele falou, nossa, bem melhor Riacho de Jerimum. Muito mais autêntico, não era pra eles terem mudado o nome da cidade. Aí, o assunto meio que morreu. E ele ficou lá devaneando por uns minutos, eu fiquei fazendo outras coisas. E aí, de repente, ele deu aquele estalo, falou, por que você não escreve um livro que se chama Riacho de Jerimum? Seria um título incrível. E as pessoas iam se interessar e tal. E eu fiquei pensando, claro que não, as pessoas do sul não sabem nem o que é jerimum, todo mundo só conhece por abóbora, a galera do... Todo país só conhece por abóbora, né? Só o povo aqui do Nordeste sabe que é jerimum. E ele falou, mas justamente você vai trabalhar um livro de literatura fantástica dentro do Nordeste, né? Utilizando esse regionalismo, utilizando a cultura. E aí ele deu a premissa básica. Ele fez, por que não é um universo em que, tipo, existe fadas, sei lá, elfos que moram dentro dos jerimuns e eles são pequenininhos? Eu falei, não, velho, sinceramente, abandona essa ideia. Que coisa mais ridícula, eu não vou escrever isso, não. E aí eu fui embora, né? Eu falei pra ele que não ia fazer isso. Ele falou, tá bom, vou guardar a ideia pra caso um dia você queira de volta. E aí eu fui pra casa. Só que o que acontece? Aí já era tarde demais, a ideia ficou na minha mente, a premissa ficou na minha cabeça. Eu dormia, sonhava com os personagens, acordava louca. Começava automaticamente a pensar, tá, se eu for escrever, talvez a protagonista se chame Aurora, mas eu não vou escrever. Se eu for escrever, talvez possa ser que tenha isso. Se eu for escrever, vai ser um personagem chamado Kaique, ele vai ser assim, vai ser louco. Resumindo, né, a ideia já estava na minha cabeça, ele já estava arquitetado, não tinha mais o que fazer e voltar atrás. Aí eu comecei a escrever e ele foi me mentorando, né, foi me ajudando. Algumas questões ali do final, ele foi, tipo, se conectando comigo. Quando eu terminei de escrever, mandei para ele, ele leu. E aí ele fez uma análise crítica, a gente mudou muita coisa depois da análise dele. Inclusive, esse livro é usado como... ele não é o objeto de estudo do meu TCC. Na verdade, são os leitores dele. Mas ele é citado no meu TCC, que eu vou defender agora esse mês. E ele não é triste no final. As pessoas interpretam um pouco errado, eu acho, o final. Apesar de que eu deixo muito o livro ali para o leitor se deliciar da forma como ele quiser. Mas eu acho que o final é super dentro do comum. É só um final que as pessoas não estão habituadas na vida real. Ou, na verdade, ele é tão real que as pessoas têm a necessidade de pensar que um conto de fada ou uma fantasia deveria ter terminado de uma forma melhor. Mas eu acho que ele é muito verossímil com a realidade, né? Só não vou falar porque é um spoiler, mas eu acho o final super tranquilo. Eu acho super feliz também, porque é o destino ali da protagonista, né? O destino dela, pra mim, terminou da melhor maneira possível. Mas tem gente que fica... queria que tivesse terminado de tal maneira, não sei o quê. Então é triste por esses motivos. E também pelos personagens que eu mato, mas aí é outra história também. Você é a deusa, né, e cria esses seres humanos maravilhosos e vai lá e puxa o gatilho. Por que você faz isso? Por que você mata personagens? Porque, vamos lá, primeiro vamos pro contexto, vamos analisar uma coisa com o contexto. A Princesa de Ônix é um livro medieval que se passa numa guerra. Eu tava até brigando hoje no grupo, conversando com as minhas amigas do grupo, porque elas passam na minha cara que eu mato os personagens. Mas se o livro é numa guerra, no contexto de guerra, que estranho seria se ninguém morresse, entendeu? Então, em A Princesa de Ônix, só morre 2 personagens importantes.
O resto que morre é tudo personagem secundário que ninguém se importa. Então começa a generalização a partir daí. No livro 2, só morre uma pessoa de fato importante, no Retorno do Príncipe, no caso. O resto que eu saio matando, porque realmente eu mato muito. É tipo meio George Martin. É só um personagem secundário que não faz diferença na história. Mas eles estão em guerra, gente. As pessoas morrem na guerra. Pra mim é muito estranho que você, sei lá, tenha 5 personagens centrais no seu livro, tem uma guerra e só eles se livram. Tudo bem que a gente torce por isso. Eu acabei de ler Crescent City da Sarah J. Maas e tudo que eu queria na minha vida era que todos os meus personagens favoritos vivessem. Mas aí eu como leitora, não é eu mais como escritora. Então eu entenderia do lado escritora se a Sarah matasse alguns personagens que eu gosto, porque faz parte do universo, tá tudo bem. Mas como leitora eu não aceito. Então eu entendo a revolta dos leitores, mas, como eu falei, só foram poucos. Em Riacho, só tem 2 personagens importantes também que morrem. Por quê? Um deles, pra mim, o ciclo dele fechou total. Ele cumpriu a missão dele ali. Pra mim, não fazia sentido ele se manter vivo. E ele morre de uma forma pra salvar outras pessoas. Então, eu acho que, sinceramente... Isso não é spoiler, tá, gente? Tô falando do personagem aleatório. Vocês vão ler o livro sem saber quem é. E aí, o ciclo dele se fechou. Pra mim, a redenção dele, quando conclui o ciclo, termina perfeitamente com a morte. Então, pra mim, eu não desperdicei a vida dele. Apesar de que eu fico triste. Eu gosto muito desse personagem. Eu falo dele porque é um personagem, mas não significa que seja homem ou mulher. Enfim. E que mais? E o outro personagem também cumpriu a missão dele. Então, pra mim, é interessante o autor matar nesse sentido. Agora, criar o personagem só pra matar e o leitor ficar triste, realmente é uma crueldade. Em Para Onde Vai Sombras, tem um personagem que eu mato que simplesmente é o meu personagem favorito do livro. Eu fiquei devastada quando isso aconteceu. Mas eu criei desde o primeiro dia. Mentira, acho que foi desde o segundo dia, não. A primeira semana eu arquitetei para matar um personagem X. Eu queria que esse personagem X tivesse uma função muito dramática na vida da protagonista. E a morte desse personagem fizesse com que ela mudasse de rumo. Então eu criei ele justamente para fazer essa mudança na vida dessa personagem, da protagonista, né? Só que acontece, esse personagem ele criou muita força dentro do livro. Ele se salvou praticamente. E aí eu falei, não tem como eu matar mais ele. Não tem como, eu vou criar outro personagem só com essa função. E aí eu criei esse personagem Y só com a função de ter essa finalidade emotiva na vida da protagonista. Só que se tornou favorito. Todo mundo leu o livro amando esse personagem. É o favorito de todo mundo que leu até agora, e o meu também. E morreu. Fazer o quê? Vão me chamar de cruel, vão me chamar de não sei o quê, mas é porque tinha que ser. Não tenho culpa. Você é publicada pela Coerência, né? E como você chegou ao cargo de coordenadora editorial de uma das editoras do grupo, né? Que é a Plus, né? Isso aí é um rolê grande. Então, eu entrei na Coerência em 2017 como parceira, né? Eu só fazia resenha dos livros da Coerência. E aí foi quando eu comecei a conhecer o trabalho mesmo da equipe interna. E aí eu sempre admirei muito o respeito, o cuidado com os autores, o fato de se importar com eles ao ponto de colocar em eventos, em sites, enfim. A Coerência sempre se preocupou muito com essa questão da imagem do autor e de ajudar. E de não ser só o autor trabalhando sozinho, mas a editora ali ajudando e dando suporte. Então isso sempre me cativou. E aí, em 2017 mesmo, a gente lançou A Princesa de Ônix e foi só cada ano lançando um livro novo, né? E aí, quando foi no final do ano passado, eu estava concluindo o curso, né? E aí eu acabei fazendo um trabalho ali de análise crítica para uma das coordenadoras da Coerência, né? Para Bianca Gulin, que é uma amiga queridíssima, mas até então o nosso contato era sempre muito de amizade, não tinha nada relacionado a essas questões. E ela pediu para eu fazer uma análise crítica do livro dela, eu estava terminando o curso, já tinha feito 3 anos de criação literária na UEPB, então assim, tinha uma experiência na leitura. E aí eu fiz bem despretensiosamente essa resenha, essa análise crítica para ela do livro dela, e ela ficou encantada, ela falou, caramba, eu já fiz análise crítica com um monte de gente, ninguém me apontou, tanta coisa que você me apontou, ninguém me ensinou, tanto que você me ensinou, por que você não trabalha com isso, com análise crítica? E aí eu fiquei, nossa, nem tinha pensado nessa possibilidade nunca, eu tô terminando o curso, vou ficar desempregada, não faço ideia de que isso poderia ser algo que eu utilizaria para ganhar dinheiro. E ela começou a me incentivar. E aí eu cheguei a fazer um currículozinho, fazer banner para começar a divulgar nas redes sociais, que eu ia começar a trabalhar. Eu acho que eu cheguei a divulgar uma vez ainda, só que aconteceu que foi exatamente no período em que a Lilian, que é a dona da Coerência, ela quis abrir um selo novo. Ela achava que seria interessante ampliar os horizontes da Coerência, né? Assim, deixar a equipe ainda mais com mais funções e mais outras editoras para esse selo crescer. Que até então era só a editora, não era um selo, e aí se tornou o selo depois.
E aí ela começou a pedir indicação, né? Tipo, pra Bianca, que já era coordenadora, disse, sei lá, você indica alguém. E aí eles foram conversando internamente e ela chegou a comentar, né? Caramba, a Jade, ela é muito boa em análise crítica, né? É uma escritora que já tá aí com a gente já faz quase 4 anos. Ela já sabe como é que funciona a editora, ela já é da equipe, né? De certa forma, ela escreve pra gente. E ela tem esse know-how porque ela é formada em letras, né? E ela é muito boa em análise crítica. E aí teve o porém de que o coordenador editorial ele também tem que revisar gramaticalmente e preparar em alguns casos, que é fazer ali, deixar o texto mais coerente, mais coeso, bem escrito, para ajudar os escritores. E isso eu nunca tinha feito ainda. Realmente eu nunca tinha feito nenhum trabalho de preparação textual. E aí eles tiveram que aplicar um teste, né? Então eu não entrei só porque eu tinha contatinhos dentro ou porque eu já conhecia a dona, eu tive que fazer teste. E aí ela me mandou um teste, né? Que eu tinha que fazer uma preparação. Pela primeira vez eu fiz essa preparação, morrendo de medo. Mas como eu já sou escritora, já escrevo, então eu tenho essa noção, né? De como melhorar o texto. Então eu fiz esse teste, passei no teste, e aí eu fiquei com a pendência gramatical, né? Eu não era tão boa em gramática. Eu sabia preparar muito bem, porque eu já era escritora, e tinha um know-how muito grande em análise crítica por causa dos cursos que fiz, mas gramática nunca foi meu forte. Então, eu passei 6 meses em treinamento. Era teste mesmo, assim, passando por testes, fazendo aula de gramática, tendo todo um apoio de treinamento da Bianca, que era a outra coordenadora, e só então é que eu realmente entrei como coordenadora oficialmente depois de todo esse treinamento. Então, eu tive treinamento pesado, meu filho, porque a pessoa mais foda do mercado alternativo, eu diria que ela é mais foda, ela chega a ser mais foda do que muitos profissionais do mercado tradicional, viu? A Bianca é uma pessoa excelente. Então, eu fui treinada por ela. E aí agora, enfim, basicamente foi isso, a forma como eu entrei. Qual tipo de música que você escuta para escrever? Depende do projeto. Cada livro meu tem um estilo musical diferente e eu costumo dizer que são fases também que eu acompanho. Então, por exemplo, em A Princesa de Onyx, eu via muito música instrumental, ou então, não vou dizer lírica, mas era aquele folk, era um rock assim mais melódico. Então eu ouvia músicas, bandas como Eluveti, que é uma banda de metal sinfônico, que tem aqueles agudos, as vozes femininas com aqueles agudos bem líricos, e aquela coisa mais com instrumentos de corda, flautas. Então era uma coisa bem celta, sabe? Bem folk. E aí, nessa época, eu ainda era meio roqueirinha, mas eu tava entrando mais... Eu comecei a fazer meio roqueira com mais ou menos uns 15 anos, 13 a 15 anos. E aí eu estendi até mais ou menos a época da Princesa de Onyx. Quando chegou a hora da Princesa de Onyx, eu tava numa vibe mais gótica. Né? Uma coisa mais gótica, um negócio assim. E aí, o Retorno do Príncipe também. Riacho do Girimum foi a fase em que eu comecei a realmente conhecer o Nordeste. Porque até então parecia que eu tava deslocada da minha própria cultura. Parecia que eu sou nordestina, mas nem dou atenção a isso. Então eu comecei a apreciar mais a cultura no sentido de eu comecei a me apaixonar mais pela cultura, pelo São João, pela festa junina, que é muito característico daqui. E aí eu não comecei a ouvir forró, realmente não tem como ninguém fazer eu gostar. Mas aquela música regional mais antiga mesmo, como, sei lá, Luiz Gonzaga, esses grandes clássicos, eu comecei a ouvir com aquela admiração. Não é um tipo de música que me agrada totalmente, no sentido de como cantora ou musicista, mas que eu conseguia realmente entender a beleza por trás da cultura ali representada. E aí foi uma fase que eu fui um pouco soltando ali aquela parte meio darkness, que eu sempre fui. Eu sempre falo para as pessoas, acompanhem meu feed. Meu feed é claramente isso, para ver essa evolução. Então eu fui deixando mais essa parte minha. E Para Onde Vai Sombras, para mudar tudo. Porque Para Onde Vai Sombras, ninguém sabe ou ninguém precisa saber, mas se passa nos anos 80, 90. Então eu comecei a ouvir... Sim, em Riacho do Girimum, as playlists elas eram misturadas. Então eu conheci bandas que tocavam um estilo meio folk, celta, mais nordestino. E aí eu conheci o Quarteto Armorial, Quinteto Armorial, algo assim, que foi feito, iniciado pelo Ariano Suassuna. Então é um projeto musical. No caso, o projeto dele é voltado para toda a arte. E aí, dentro disso, alguns grupos musicais, eles se inspiraram para criar suas bandas. E tem uma banda chamada Sagrama, que ela é incrível. E você fica escutando, parece que é aquela música celta, mas ela é nordestina ao mesmo tempo. Então, era isso que eu escutava quando eu estava escrevendo Riacho. E em Para Onde Vai Sombras, como tem essa vibe mais anos 90, anos 80, eu comecei a ouvir muito indie, né? E aí eu comecei automaticamente também a gostar muito do...
E automaticamente eu comecei a gostar muito do estilo de se vestir daquela época, que é uma coisa mais jeans, mais amarelo, são cores mais quentes e tudo mais. E aí, né, dá pra ver no meu feed também, no jeito que eu me visto mais agora, que é totalmente relacionado a isso. Então eu acompanho os meus livros de acordo. É como se eu quisesse entrar no universo, sei lá, acho que é algo assim. Então tem muito a ver com isso. Falando de feed, falando também de rede social, você tem uma rede social muito bem organizada, né? Poucos autores, eles conseguem fazer essa coisa, dessa apresentação, porque para o autor, para o escritor, é um cartão de visita. Você tem um feed bem organizado, tem os destaques bem ali localizados, com nomes, com uma identificação, né? Isso tudo conta, né? Até para na hora de você vender o seu livro, né? As pessoas chegarem e falar, olha só a foto, eu odeio pegar livros de autores independentes e ver aquela foto horrível, né? Que o cara tira do celular dele e tira de qualquer jeito e às vezes manda até para a editora, muito sem noção, esquece que a imagem também é o seu cartão. Você precisa ter uma boa imagem ali, né? Você tem que ter uma postura legal para chamar a atenção das pessoas. Como é que você convive bem com esse negócio da imagem, do marketing em si, sabe, do autor pessoal? E quais dicas você daria para isso? Não, eu acho que essa questão, de certa forma, para as pessoas que não conseguem fazer esse conteúdo com mais qualidade, é um pouco triste, porque realmente o escritor, ele deveria ser só aquela pessoa que escreve e que coloca no mundo e pronto, a função dele é essa. Só, infelizmente, a gente tem que ser escritor, a gente tem que ser do marketing, a gente tem que saber editar a vida, a gente tem que saber falar, ter uma postura para falar nas redes sociais, porque tudo gira em torno da venda, e a venda não gira em torno do livro, a venda gira em torno da imagem do autor. Então, sinceramente, as pessoas não compram o meu livro porque a capa... Pode ser que tenha... Caralho, velho. Pode ser até que seja por causa da capa, mas principalmente por mim. Então, o leitor, a maioria dos meus leitores compram porque gostam do que eu posto no Instagram, porque gostam daquilo que eu transpareço ali nas redes sociais. Então, tudo tá girando em torno da minha imagem, não a do meu livro. Isso é triste, gente, porque o que deveria importar era a obra, não eu, Jadna. Mas é assim. Então, assim, eu fico triste porque eu sei que esses autores não fazem isso porque quer. Porque realmente a gente tem que criar essa habilidade e nem todo mundo cria essa habilidade, sabe? Porque pra mim é muito disso, velho. A pessoa tem aquela tendência. Tem gente que faz muito curso e não sai do canto. E eu, por exemplo, sempre gostei de mexer com questão de mídia. Eu sempre gostei de foto. Eu sempre era a pessoa que queria tirar a foto dos outros e nunca sair na foto, né? E acaba sendo até irônico, porque hoje em dia eu tenho que mostrar a minha cara. Mas antigamente não. Eu queria estar com o celular na mão para tirar foto das outras pessoas. Então, quando eu era pequena, assim, mais ou menos uns 11, 12 anos, era quando estava surgindo essas questões de internet nas redes sociais, minha irmã, eu tinha um celularzinho pequenininho e eu tirava as fotos da minha irmã. A gente brincava que eu era fotógrafa e ela era modelo. Então eu nunca era a pessoa que estava ali de frente para a câmera, era assim, estava por trás. Então eu sempre gostei disso. E aí quando eu comecei a mexer, ganhei um computador, eu comecei a mexer no Movie Maker mesmo, sei lá, em 2012, eu já mexia no Movie Maker, eu queria entender como é que funcionava as ferramentas de edição, eu gostava disso. E aí, quando foi avançando, eu queria entender como era que editava uma foto bem. Então, eu sempre... Uma percepção de olhar e imitar. Acho que é muito isso. Escrever é isso, de certa forma. Quem não faz curso de escrita, lê, assimila e reproduz. Então, eu olhava muitos feeds, eu pegava referências, tentava reproduzir. E aí não ficava tão bom, mas eu ia tentando. Então, a pessoa vê, se for olhar no meu feed antigamente, né, as fotos eram com menos qualidade, eu fui criando essa prática. Então, tudo pra mim é isso. Você vê a coisa, você tentar entender como ela funciona, você reproduzir e ir fazendo isso muitas vezes até você pegar a manha. Então, era isso que eu fazia, é isso que eu faço até hoje. Então, questão da oralidade, eu nem sempre fui assim. Eu sempre fui uma criança muito tímida, acanhada, tinha medo de tudo, tinha medo de falar com as pessoas, eu não conversava, não mantinha diálogos. E tudo isso eu fui criando essa percepção, tipo, aos poucos. E eu fui entendendo que eu só ia conseguir ser uma boa escritora se eu tivesse essa oralidade bem aguçada. Então, de verdade, acho que tudo gira em torno desse sonho. A escrita, para mim, é um sonho tão grande que eu faço qualquer coisa e me especializo em qualquer coisa desde que eu consiga conseguir meu objetivo. Então, por isso que eu sou sanseriana, entendeu? Porque as pessoas pensam que os sanserianos são pessoas más, não são. São pessoas bem determinadas, que têm um objetivo e cumprem ele. Então, é isso. Eu sou muito sanseriana mesmo. Sonserina para sempre. Acho que é isso. Eu sempre encerro pedindo para o pessoal
falar, né? Indicar um livro, um filme, uma série, música se quiser também. Tá, deixa eu ver, deixa eu pensar, porque assim, né, muita coisa. Vamos lá, eu vou indicar um livro nacional, né, já que a gente tá falando muito sobre essa questão de valorizar a literatura nacional. Eu vou indicar um livro que não saiu ainda, mas se vocês quiserem procurar depois, vocês dão uma procurada. Se chama O Estandarte de Ossos. É um livro que eu estou editorando agora na Coerência. Acho que ele vai sair essa semana para gráfica. Acho que semana que vem, sei lá, os próximos 15 dias, ele sai já físico. Que é um livro de fantasia sombria que me encantou, assim, em muitos aspectos. E é de um autor nacional, né? Foi um autor que eu trabalhei com ele, então eu fico mais orgulhosa ainda do livro, do título. E é um livro que ele me encanta em todos os aspectos, assim, técnicos. Eu chego a falar que tenho certeza absoluta que eu aprendi muita coisa de técnica com a escrita desse autor, que é o Daniel Mamed, né? Que é um amigo, se tornou amigo queridíssimo. Eu virei fã do livro dele, entrou entre os favoritos aí da vida. E aí eu não vou contar sobre o enredo, porque eu acredito que a experiência vai ser melhor. Mas só para começar, o protagonista desse livro, ele é mudo, ele não fala. E o que me deixa mais, assim, deslumbrada com ele é isso. Porque a gente tem que se identificar com o protagonista para terminar a obra, né? Isso é praticamente uma lei, não tem pra onde correr. Se você não gosta do protagonista, quase automaticamente você não vai gostar do livro. Porque é através do protagonista e do olhar dele que você vai querer continuar naquela leitura. Então é um personagem que não fala, que a gente só vê a perspectiva dele através da perspectiva do outro, mas que você ama ele de coração. Então, assim, sério, começa a perfeição desse livro a partir daí e a escrita só melhora. É um livro, vou logo adiantar, que tem um pouquinho de complexidade no sentido de é uma escrita mais rebuscada, inteligente. Ele utiliza certos linguajares que são assim um pouco antigos, mas que você entende perfeitamente. E para mim deixa a estética do livro mais bela ainda. Então aviso logo, porque pode ser que tenha leitor que lê e fale, que livro chato, mas não é chato, sabe? O enredo dele eu vejo numa tela de cinema. Então eu indico muito o livro do Daniel Mamed. Deixa eu ver, só para, sei lá, um filme, tá? Deixa eu indicar um filme também. O Leitor, eu não sei se você ou, enfim, quem está assistindo já ouviu falar, mas O Leitor é o meu filme favorito da vida, porque ele envolve, assim, questões filosóficas e sensíveis e voltada para a leitura ali num contexto de guerra, né? Eu não sei se é a Primeira ou Segunda Guerra, enfim, mas, na verdade, a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, sei lá. Enfim, gente, historicamente falando, eu não sei identificar. Mas, assim, é num contexto da questão do nazismo e tudo mais. E aí é um romance muito lindo. Inclusive, tem cenas em Para Onde Vai Sombras que são inspiradas em O Leitor, né? Tem trechos do Leitor em Para Onde Vai Sombras de tão lindo como esse filme. E o livro também, porque tem um livro. Acho que é isso. Eu vou indicar esses dois, então eu vou ficar aqui a noite toda falando. Então, faça o mexendo dos seus livros, por favor, onde compramos? Então, no momento a Princesa de Ônix esgotou na Coerência, não vai ser mais impresso, porque a gente vai fazer uma edição única junto, né? Os dois livros juntos. E então, assim, só a última, eu acho que as últimas edições os últimos exemplares tem na Amazon. Não, tenho certeza absoluta que tem na Amazon. Depois que esgotar lá, não vai ter mais nunca, não vai existir mais. Quem tem, quem não tem, acabou. Retorno do Príncipe tem na Amazon também, mas tem no site da Coerência alguns últimos exemplares. Riacho do Jerimum esgotou na Coerência também, a gente tá esperando fazer outra impressão. Esgotou comigo com a Coerência, só tem na Amazon também. Então tem todos eles na Amazon, tanto físico quanto e-book. Os e-books não vão acabar nunca, eu pretendo deixar todos lá sempre. Embora que eu lance uma edição única da Princesa de Ônix com o Retorno do Príncipe, eu vou deixar a versão original lá, sei lá, caso alguém se interesse, queira comparar ali um pouco, sei lá, a diferença. Enfim, e acho que é isso. Para Onde Vai Sombras vai sair em breve, eu espero. Meu Deus do céu, tô muito ansiosa. E é isso.